Olá, ouvintes do NanaPod, como vocês estão? Eu queria começar esse episódio pedindo desculpa pelo áudio dele. Eu gravei esse episódio tem um tempinho, a gente estava recebendo visitas aqui em casa e eu fui obrigada a gravar no meu quarto, onde o ar-condicionado, digamos que é um pouquinho espalhafatoso, então vocês podem ouvir um pequeno ruído. Eu tentei tratar, foi o máximo que eu consegui, porém vai ter que ser assim mesmo, ok? Eu prometo que não vai mudar nada na história. Outra coisa que eu tenho que pedir desculpa não só agora, mas para os próximos episódios, é que por algum motivo os meus vizinhos adoram esse tipo de moto que provavelmente vocês já devem ter ouvido por aí. Então é Rio de Janeiro, né, gatos? Vamos dar um desconto aqui para a blogueira. Tem cachorro latindo, passarinho bicando aqui, opa, picando não, peraí, picando é outra coisa. Passarinho fazendo piu-piu, é pombo. O pombo faz o quê, gente? O pombo não pia, mas o pombo faz um negócio aí que é chato pra caramba também. E essas motos que eu tenho vontade de derrubar todo o tempo. Ó, tem uma vindo lá longe. Queria mais uma vez agradecer todo o apoio de vocês por não soltarem a minha mão. Eu tenho aqui semanalmente pelo menos 600 ouvintes para cada episódio e ao longo do mês aí mais de 1.000 para cada episódio. Isso é um número expressivo para mim, que sou pequenininha. Então, muito obrigada. Queria agradecer também todos vocês que doam pro Catarse, doam no Buy Me a Coffee, mandam mensagens falando que vocês gostam do podcast. Isso ajuda muito, não só, claro, a base financeira, mas ajudam também a eu querer continuar fazendo esse trabalho, que eu gosto muito, me distrai, me anima. Vocês sabem que eu fiquei sem a Liana, estou sem a Liana esse tempo todo, sem o namorado, e me distrai, e eu gosto de ter o que contar. Então, se você quiser mandar histórias, mande para o e-mail anana.pod. Pelo amor de Deus, não manda errado. anana.pod@gmail.com. E vamos pro episódio. A Renata tinha acabado de chegar na Irlanda e o homesick estava batendo forte. Só que ela não tinha amigos e ela me contou no e-mail que o único lugar que ela se sentia bem e acolhida era na The George. Se você nunca ouviu falar na The George, ela é uma balada gay bem bacana que fica ali no centro de Dublin, na George Street, em Dublin 2. Então, de quinta a domingo, faça chuva ou faça sol, lá estava a Renata, mesmo se ela tivesse que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Ela fazia questão de ir lá nessa baladinha. Agora, posso abrir aqui meu coração para vocês? Se você é mulher e nunca foi numa balada gay, apenas vá. Não existe lugar melhor, não existe melhor ambiente para você dançar sem medo de ser feliz, sem medo de ser assediado, sem medo de ter que ficar falando não. Não existe lugar melhor do que uma balada gay para uma mulher hétero se divertir. Eu não quero dizer aqui que não tenha hétero nessas baladas, é claro que tem, mas é um ambiente onde geralmente o tipo de homem hétero que frequenta é mais aberto. Ele geralmente tem mais noção do que os normais. Até porque para o macho alfa, né? Ir numa balada dessa sem medo de ser visto como gay é sinal de que ele é bem seguro, ele é resolvido, né? Tem exceções? Claro que tem exceções. Mas a grande maioria é sim diferenciado. Eu tenho certeza que algum hétero babaca já deve ter se tocado que é um bom lugar para pegar mulher. Mas eu ainda acho que é mais difícil eles se exporem dessa maneira, entendeu? Capaz de ficar ali do lado de fora, mas entrar mesmo eu já acho um pouquinho demais pra esse tipo de homem escroto, entendeu? E de quebra, minha filha, você ainda sai de lá com um monte de amigo. Eu amava, tá? Quando eu tava em Dublin, eu gostava muito de ir tanto no Paint Bar quanto no The George. Saudades, inclusive. Aproveitem por mim. Em uma dessas idas da Renata na The George, um dia ela encontrou um boy. Aí, tá vendo? Eu não falei que tinha homem hétero. A Renata encontrou um. E eles acabaram ficando e tal. E deu uma hora que ela tinha que ir embora. E esse rapaz se ofereceu pra ir com ela, pra ir acompanhando a Renata pra casa. Nossa, Renata, tá aí, eu já ia falar não. Eu tenho medo desse pessoal que se oferece logo de cara pra levar a gente em casa. Na minha cabeça de maluca, eu já acho que todo mundo quer saber onde a gente mora pra depois ficar em cima. Isso aí é por causa de uns traumas que a gente passa, né? Não, eu sei que hoje em dia o mundo tá muito perigoso, mas vocês entenderam que o meu medo não é nem a pessoa ir atrás de mim pra fazer alguma coisa, mas de ficar me importunando mesmo, de vir na minha casa sem ser convidado, entendeu? Eu não gosto dessas coisas, intimidade. Eu não vou na casa de ninguém se não me convidar. Você acha que eu vou querer que venham pra mim? Não, eu tenho que chamar, tem que haver uma combinação
relação antes. Uma vez eu tava namorando, assim, namorico, uma pessoa da escola, né? Na verdade, ele era irmão de uma amiga minha. Aí eu fui na casa deles, a gente ficou e tal. E eu caí na besteira de falar onde eu morava. Vocês acreditam que o menino teve a pachorra de aparecer aqui na minha casa como se fosse um grande amigo meu? Eu tinha ficado com ele uma vez só. Mas ele bateu aqui na minha casa e se apresentou como meu namorado. As coisas que acontecem na nossa vida, né? Aí meu pai virou pra mim e falou assim: Nana, tem um rapaz lá fora falando que é seu namorado. Posso mandar entrar? Eu fiquei sem reação, porque na minha cabeça eu meio que sabia que era ele, mas eu fiquei incapacitada naquele momento de pensar, de entender como é que aquele menino teve a coragem de bater na minha casa pra falar que era meu namorado pro meu pai, que não sabia nem que eu beijava na boca na época. E foi assim que eu aprendi a minha lição. Depois daquele dia eu nunca mais dei meu telefone, até que eu tivesse certeza que a pessoa não era totalmente sem noção, que não ia me dar uma dessa aí. Voltando aqui pra história da Renata, no meio do caminho, o boy perguntou se ela não queria ir pra casa dele. É óbvio que ela falou que não, pois já estava amanhecendo. É só por isso, Renata, que você não ia pra casa desse desconhecido, você a conheceu hoje e já estava aí caminhando pra tua casa e aí você não queria ir pra casa dele? É só por isso? Aí, quando ela falou não, ele desconversou e disse que não tinha problema, que ele estava em casa sozinho e que a host mom dele estava viajando. Host mom é porque é a dona da casa, né? E ele deve morar ali nessa casa, alugar um quarto e ela é a dona da casa. Então a host mom dele estava viajando, ele aproveitou, né? Aquele ditado, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Exatamente isso aí. A Renata perguntou onde ele morava e ele disse que morava em Tala. Eita lelê, hein? Mais de 1 hora de transporte público. Tala é longe pra cacete. Só se fosse Rodrigo Hilbert eu ia parar lá em Tala atrás de homem. Daí eles foram verificar o horário do próximo Luas, que é tipo um VLT do Rio de Janeiro. Então, lá em Dublin também tem, só que se chama Luas. E o próximo Luas só ia passar dali umas 4 horas. Então, esse boy resolveu pedir um táxi. Eu vou dar um nome pra esse boy, porque eu tô achando que ele vai continuar sendo ponta firme dessa história. Vamos chamá-lo de Dário. Eu tô pensando aqui que esse rapaz devia estar numa seca danada aí, porque são 40 minutos mais ou menos de carro da The George até Tala. Você imagina o quanto não ia custar esse táxi, rapaz? O que a gente não faz quando tá na seca, né? Até finge que é rico. Eu não queria julgar, né? Porque vocês sabem que eu não sou disso, mas não dá pra controlar. Mulher, tu conheceu esse homem ali na balada e já foi se enfiar na casa dele lá onde o Judas perdeu as botas? Vocês não têm medo não, gente, de verdade. Eu brinco e tudo mais, mas assim, eu nunca fiz isso, nunca. Nunca conheci uma pessoa na mesma noite e fui parar na casa dele, porque eu morro de medo de ser sequestrada, gente. Eu tenho medo de acordar numa beira de gelo, eu já tenho medo de sair com gente que eu conheço em aplicativo de namoro, tá? Porque a gente já corre esse perigo mesmo, tendo ali a cara da pessoa, né, o telefone da pessoa. E imagina sair com um homem que eu acabei de conhecer. Julgo, desculpa, tá? Não consegui segurar, mas eu entendo, né? Às vezes os hormônios, a carência, só que eu acho muito perigoso. Mas enfim, né? Vamos ver no que isso aí vai dar. Chegando lá na casa do Dário, aliás, do Dário não, na casa da host mom do Dário. E a conversa vai pra lá, a conversa vai pra cá. Eles foram parar no quarto dele. 5 minutos depois que eles vão pro quarto do Dário, o telefone começa a tocar sem parar. Daí ela falou que achava melhor ele atender, né? Mas o Dário falou que não, deixa pra lá. Só que o telefone não parava de tocar, ao ponto que a Renata se incomodou e disse que não ia conseguir se concentrar. E depois de muita insistência da parte da Renata, o Dário finalmente atendeu o telefone. E quem que era o telefone, adivinha? A host mom do Dário, possessa. Como a Renata não entendia inglês muito bem, ela só conseguiu entender a parte que a mulher falava que viu ele levando uma menina para casa dela, que ela estava viajando, mas vendo tudo pela câmera de segurança. E deu 1 hora para ele mandar a menina embora da casa dela. Olha aí, hein? Olha aí o meu medo desbloqueado. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu tenho medo de ir para casa dos outros e lá ter câmera me olhando, vendo tudo que eu tô fazendo? Tá vendo só? Não sou doida não, gente. Hoje em dia até em Airbnb eu tenho medo. Eu saio olhando tudo para ver se tem uma câmera escondida, vendo as minhas intimidades.
A Renata ficou apavorada, né? Ela só queria sumir dali o mais rápido possível. Da mesma forma que a libido dela tinha subido. Ela foi de arrasto naquele momento ali. Não tinha mais libido, não. Não tinha mais vontade de fazer nada. E o boy falando que não tinha problema, que era só esperar mais um pouco, que não tinha necessidade de sair assim. Como assim não tinha necessidade de sair assim, Dari? Você tá doido? A mulher ligando, desesperada. Vai que ela chama a polícia e fala, ó, tem uma pessoa te conhecendo na minha casa. Já pensou que mico pra Renata, que nem falar inglês não falava? A Renata desesperada, né? Com medo da mulher chegar lá e falar um monte, amagar e tudo mais. Imagina o barraco, os vizinhos tudo olhando, saindo no RTE, no Irlanda Depressão. Mas eu fiquei pensando aqui, se ela tava viajando, ela tava viajando pra onde? Pra um bairro vizinho? Pra casa do tio? O que essa mulher tava fazendo olhando uma câmera de segurança, gente, de manhã, durante uma viagem? Coisa estranha, né? Eu fiquei pensando nisso depois. Porque se estava amanhecendo, devia ser umas 6 horas da manhã. O que essa mulher estava fazendo às 6 horas da manhã olhando câmera de segurança? Se eu fosse o Dário, eu ficava bem de olho nessa situação aí, que isso aí tá estranho. O Dário queria que a Renata chamasse um táxi pra ir embora. Só que a Renata não quis, porque ela queria pegar o Luz, né? É claro, vou de Luz, que aí eu não tenho que pagar 200 euros pra ir embora. Só que não ia ter luz até meio-dia e ainda eram 8 da manhã, ou seja, a Renata tinha mais 4 horas pra ficar ali sob ameaça da host mom. Ai, gente, eu fiquei olhando esse horário aí e só lembrando dos meus tempos de novinha, porque hoje em dia, onde que eu ia aguentar ficar de graça até as 8 da manhã e ainda pensar em fazer saliência? 7 da manhã eu tô acordando do meu sono de beleza com muito custo, olhe lá. E o Dário lá, insistindo pra ela pegar um táxi. A Renata desesperada, pensando no valor que essa corrida ia sair. Usando as palavras da própria, essa foda que nem ao menos aconteceu tava saindo muito cara. Aí beleza, a Renata foi embora. E na mesma época, o pobre na Irlanda, querido Lucas, abriu uma caixinha de perguntas sobre dates ruins. E lá foi a Renata contar sobre a foda mais cara que ela não teve na Irlanda. Quase teve, né? Foi por pouco, bateu na trave. Aí o turco... Eita, mulher, ele era turco? E o que esse homem tava fazendo no perfil do pobre na Irlanda? Ele falava português? São tantas perguntas na minha cabeça nesse momento. Fui lá perguntar o que esse homem estava fazendo no perfil do pobre na Irlanda, porque um turco falando português é muito pra minha cabeça. E ela explicou que não, calma aí, ele não fala português, mas ele tem amigos brasileiros, acho que trabalha com gente do Brasil. E aí um brasileiro percebeu a história, deve ter achado, eu acho que é essa pessoa aqui, meu colega de trabalho, que ele já me contou uma situação parecida. E foi lá fazer aquela fofoquinha básica pro rapaz. Ele, na mesma hora, vestiu a carapuça e foi falar com ela. Ele ficou tão puto, mandou mensagem pra Renata na hora, com direito a print e tudo mais. Vocês veem como é que a fofoca rola solta, né? Ó, homem fazendo fofoca. Quando eu falo pra vocês que homem é fofoqueiro, é isso aí que eu tô falando, ó. A gente fala um A e no outro dia todo mundo sabe, ainda mais na Irlanda, que é um ovo. Mas por mais que o turco tenha ficado puto, ele ainda queria encontrar a Renata pra recuperar o tempo perdido a todo custo. Só que ela não tava mais afim, ela ficou traumatizada com a tal da host mom lá, coitada. Para aquela casa ela não voltava mais. Mas para compensar o tal do Uber que ele pagou 2 vezes, pensou que devia de repente aí dar uma segunda chance pro rapaz. Mas peraí, então ele pagou o táxi 2 vezes? Olha, o turco tava na seca, acabei de ter certeza. A casa que a Renata e os amigos moravam estava com um probleminha e precisou passar por algumas reformas. E por isso, ela e as meninas da casa foram realocadas para um outro lugar temporariamente. Aí, por causa disso, ela finalmente topou encontrar com o Dário e deu a desculpa para as meninas que ela morava que ela ia lá ver como é que estava a reforma da casa. Ué, mas peraí, mulher, tu é doida mesmo, né? Ah, não, gente, não pode. Tem que avisar as amigas. Porque já pensou se acontecesse alguma coisa com você? Só iam dar falta de ti, mas não iam ter ideia de onde você poderia estar, entendeu? A gente tem que avisar as amigas, os amigos principalmente. Manda o endereço, manda a localização. Sempre que vocês forem sair para um encontro, não importa se é com alguém do trabalho, da escola de vocês, avise, sempre deixe alguém a par. E eu não tô zoando, tá? Tem muita gente doida no mundo e às vezes nem só por isso, mas você também pode sofrer um acidente, né? Acontecer alguma coisa, passar mal, então é sempre bom a gente deixar alguém alerta.
Eu, se fosse um personagem do filme Divertidamente, seria o medo, tá? Com maior orgulho, pelo menos eu tô viva, 38 anos e viva, tá? Pretendo viver por muito tempo. Esse negócio de ficar aí me colocando em situação de risco já baixa a minha vida normalmente. Eu, se puder, sempre escolho a opção mais segura. Aí ela combinou de encontrar o Daryl perto da casa dela, em Fairview. Mas que casa que tava em reforma ou que estava morando temporariamente? Aí eles ficaram conversando e ele querendo contar a história da Turquia. Como assim a história da Turquia? Tipo, a gente conta do Brasil, assim, de comemorar no país e tudo mais. Eu amo, gente. Pode conversar sobre a cultura dos outros países comigo. Eu amo saber como é que é morar nos outros lugares, dos costumes, tipo de comida. A coisa que eu mais gostava em encontros com gente de outros países era exatamente isso. E quer me broxar é eu estar toda empolgada contando sobre o meu país e o cara não perguntar nada. Tem que ter um interessezinho, nem que seja falso. Só que a Renata me disse que ela não gosta de história. Ela ama astronomia, mas não vem com esse papinho de história pra cima dela não, que ela não gosta. Ela se perde toda depois de uns 5 minutos, ela já esqueceu tudo que você falou. Turco falando sobre história e a Renata só pensando, que mané história o quê, seu Turco? Vamos falar de geometria? Deixa eu ver aqui se a soma dos meus catetos bate com o tamanho dessa tua hipotenusa aí. O Turco percebeu que Renata estava toda dispersa e até comentou que parecia que ela não estava gostando muito do que ele estava contando, ou seja, sobre a história do país dele. Mas é porque não estava mesmo, né, Turco? A gente tem que notar, às vezes, quando a gente não está sendo muito agradável. E a Renata, sincera que é, falou a verdade na cara dele, que não gostava mesmo de história, até porque ela me contou que ela é uma pessoa bem expressiva e que mesmo se ela quisesse disfarçar, não ia rolar, porque a cara dela ficava ali estampada, que ela não estava muito afim de estar naquele lugar naquele momento. Mas enfim, depois que o Turco tomou esse corte, ele finalmente foi mostrar o tamanho da hipotenusa dele no quarto e eles conseguiram finalmente transar em paz, sem ligações de host mom nenhuma. Era só isso que ela queria, Turco. Era só isso. Eu já ouvi dizer que tem irlandês meio lento. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém falar que turco come bola. Ah, gente, pode falar o que for, mas igual brasileiro para esses assuntos, tá pra nascer ainda, não tem. Segundo a Renata, até que foi bom e valeu a pena o sexo com o Turco. Passaram mais alguns dias e ele até queria encontrar a Renata de novo, mas ela não tava afim não, sabe quando não dá match? As ideias são bem diferentes. A tal da química. Ah, eu sei bem como é que é. Eu sem química não teria nem rolado rally-rola, quanto mais sair de novo. Mas o Turco gamou na Renata. Foi um chá bem dado, hein, minha filha? Esse aí pegou o Turco de vez. Os turcos não gostam de chá? Gostaram do chá da Renata. Ele insistiu tanto em sair com ela de novo que ela se viu forçada a mentir pra ele, a dar um migué, o famoso migué aqui no Rio de Janeiro. Ela disse pra ele, pasme agora, que ela estava grávida e depois disso nunca mais ele mandou uma mensagem sequer. Renata deve estar bloqueada até em Marte. Mulher, você deve ter plantado um prédio de 20 andares na cabeça desse homem. Pior de tudo, gente, é que essa minha seguidora, né, a Renata, óbvio que esse não é o nome dela. Hoje em dia ela tem um filhinho mesmo. E óbvio que esse filhinho não é desse turco, tá, gente? Ela é casada nos dias de hoje. Aliás, tem muito B.O. nessa história do atual marido dela envolvendo uma ex. Mas isso é história para outro episódio. Fica à vontade, viu, Renato? Para me mandar um e-mail contando aí, porque tem pano pra manga. Eu imagino que Renata está bloqueada em todas as redes sociais, mas vamos supor que um dia, vamos só imaginar assim, o Turco do nada resolve ir no perfil dela só pra ver como é que é, dar aquela conferida que todo mundo faz pra saber se a pessoa tá bem, tá casada, tá viva. Tipo assim, deixa eu aqui ver se ela tá disponível, se ela ainda tá na Irlanda, quem sabe, né? Aí ele dá de cara com um monte de foto de criança no colo dela. Esse homem volta até pra Turquia no mesmo dia, gente, ele muda até o nome. Bom, minha gente, a vida de quem mora fora é exatamente isso. Uns perrengues sem pé nem cabeça, umas histórias que a gente nem acredita que viveu, uns dates que deviam dar até indenização, mas também muito aprendizado. E, claro, muita fofoca boa para eu trazer aqui para vocês. Então, se você tem uma história dessas, de date ruim, de perrengue, manda para mim no anana.pod@gmail.com, porque, meu amor, se não virar episódio, pelo menos vira terapia. Quinta-feira eu tô de volta, faça chuva ou faça sol, com mais um episódio do Nana Pod.